Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado História, volume 2, semana 3. Tema: as transformações ocorridas a partir do modo de vida sedentária. O homem pré-histórico e a vida sedentária. O homem pré-histórico era nômade, vivia se mudando em busca de alimentos, abrigo, enfim, de meios de sua subsistência. Com o domínio das técnicas da agricultura, criação de animais, domínio do fogo e fabricação de ferramentas, ele deixou sua vida nômade e fixou residência em um único lugar, passando a ser sedentário. Suas moradias eram construídas próximas aos rios para facilitar a agricultura, criação de animais e a execução de tarefas diárias, como a higiene. Então, os primeiros homens eram nômades, viviam trocando de um lugar para o outro em busca de alimentos. Depois eles passaram a ser sedentários. Eles conseguiram construir moradia fixa e a criar animais e fazer plantações. A aldeia se transformou em cidade. Com o surgimento da agricultura e da criação de animais, houve maior oferta de alimentos. Com isso, tornou-se necessário criar formas para conservá-los e transportá-los. Daí foi inventando cerâmica para o cozimento e armazenamento dos alimentos. A população também cresceu e passou a se fixar em determinados lugares. Então, a partir do momento que as pessoas descobriram que elas podiam plantar, que elas podiam criar animais, as pessoas foram juntando em um mesmo espaço e começaram a construir as cidades. A divisão do trabalho. Muitos instrumentos foram criados, como o arado, e foram desenvolvidas técnicas que melhoraram o cultivo de alimentos. Assim, produzia-se para o consumo e ainda sobrava. Daí surgiu a divisão do trabalho, no qual cada um fazia alguma coisa. Um plantava, outro produzia cerâmica, enquanto o outro fazia casas. Então, eles faziam plantações para o alimento deles, e aquilo ali sobrava. Aí eles começaram a trocar as coisas uns com os outros, e também a vender. O surgimento do comércio. Com a sobra dos alimentos, as pessoas passaram a trocar o que não usavam por aquilo que precisavam, surgindo assim o comércio. Com a evolução, a atividade passou a ser realizada por comerciantes. Então, surgiu o comércio aí. Com a sobra dos alimentos que eles não precisavam, eles trocavam por aquilo que precisavam. Talvez tinha um que tinha o arroz sobrando, tinha outro que tinha o feijão sobrando. Aí eles pegavam e trocavam aquilo ali. Atividades. Releia o texto e responda. Letra A. Quando o homem pré-histórico passou a ser sedentário, ele começou a construir suas moradias próximas aos rios. Por quê? Por que ele começou a construir suas moradias próximas aos rios? Para facilitar a agricultura, criação de animais e a execução de tarefas diárias, como a higiene. Então, perto dos rios ficava mais fácil de plantar, de criar os animais e até mesmo da higiene pessoal, tomar banho, lavar roupa. Letra B. Como e por que surgiu a divisão do trabalho? Com a invenção de vários instrumentos, cada um fazia alguma coisa. Um plantava e outro produzia a cerâmica, etc. Então, com a invenção dos instrumentos, eles aprenderam a construir os instrumentos de trabalho. Então, cada um passou a fazer um certo serviço. Como surgiram as cidades?
Com o surgimento da agricultura e da criação de animais, houve maior oferta de alimentos. A população também cresceu e passou a se fixar em determinados lugares. Então, com o surgimento da agricultura e da criação de animais, né? Aí teve oferta de alimentos, as pessoas começaram a trocar os alimentos, começaram a vender os alimentos. A população começou a crescer ao redor daquilo ali, ao redor daquele comércio. E aí surgiram as cidades. Observe a imagem. Temos aqui uma imagem aqui, né? De uma casa, as pessoas aqui na porta da casa, tem animais aqui. Tem as plantas aqui, tem água, um rio. Esses povos eram chamados de sedentários, né, gente? Que se refere àqueles que tinham moradia fixa, criavam animais, plantavam e construíam suas moradias, principalmente às margens dos rios. Qual alternativa preenche corretamente a lacuna acima? Então, nós temos aqui pré-história, sedentários, paleolítico e nômades. Então, essas pessoas aqui eram sedentárias. Leia e faça o que se pede. A agricultura marcou o início da civilização, pois graças a ela, os seres humanos deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários. O crescimento da agricultura contribuiu para que contribuiu aí o crescimento da agricultura? Para a criação de animais domésticos, a descoberta do fogo e o nomadismo dos seres humanos, surgimento da prática do comércio, atividade diferenciada que ainda não existia, a mecanização do campo, então, contribuiu para o surgimento da prática do comércio, atividade diferenciada que ainda não existia. Então, a partir do momento que os homens deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários, aí eles começaram a plantar, a criar animais, né? E isso contribuiu para o surgimento da prática do comércio. Terminamos aqui a correção do nosso PET de História. Um abraço a todos, até a próxima.